E aí, já parou para pensar e se existisse um código numérico, sabe? Uma obsessão de um dos maiores gênios que já existiu, que prometia ser nada mais, nada menos que a chave do universo? É isso mesmo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no mistério por trás dos números 3, 6 e 9 de Nikola Tesla. Tudo começa com essa frase aqui, uma frase super enigmática que dizem ser do próprio Tesla. É uma afirmação assim tão ousada que há décadas deixa cientistas místicos e todo tipo de curioso com a pulga atrás da orelha. A grande pergunta é, o que ele realmente quis dizer com isso? Então, para começar a entender, a gente precisa olhar para o cara por trás da ideia, o próprio Tesla. Ele não era só o inventor da corrente alternada, não. Ele enxergava o universo de um jeito diferente, como um grande sistema de energia, frequência e vibração. E para ele, nesse sistema, os números não eram só símbolos, eles eram códigos. Ok, então vamos entrar na parte prática. A teoria toda começa com uma observação matemática até que bem simples. Pensa assim, se a gente pegar o número 1 e for dobrando ele sem parar, um padrão muito, mas muito fascinante começa a aparecer. Só que para a gente conseguir enxergar esse padrão, primeiro tem um conceito-chave que a gente precisa entender. Esse conceito é chamado raiz digital. E olha, é mais simples do que parece. Basicamente, a gente soma os dígitos de um número até sobrar só um. Por exemplo, ali no slide, a raiz digital de 64 vira 1, porque 6 mais 4 dá 10 e 1 mais 0 dá 1. É essa ferramentazinha que vai ajudar a gente a desvendar o mistério. Agora, olha só o que acontece quando a gente aplica isso. A gente pega aquela nossa sequência de dobras, 1, 2, 4, 8, 16, 32, e calcula a raiz digital de cada um. Aí um padrão começa a aparecer. O número 16, por exemplo, vira 7. O 32 vira 5. O 64 vira 1 e... Opa, o ciclo recomeça. E é aqui que a coisa fica interessante. É o ponto crucial. Não importa até onde a gente continue dobrando, o padrão que se repete é sempre esse. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Sempre. Mas, peraí. E os números 3, 6 e 9? Eles simplesmente nunca aparecem. É como se eles existissem fora desse sistema. É claro que essa ausência toda abriu portas para uma interpretação bem mais mística, digamos. A ideia de que esses números não são só uma curiosidade da matemática, sabe? Mas que eles seriam um tipo de código universal, quase como uma assinatura da própria realidade. Nessa linha de raciocínio, o 3, o 6 e o 9 não estão ausentes. Eles estão em outro nível. Eles governam o próprio reino deles. Olha que curioso. Se a gente dobra o 3, dá 6. Se dobra o 6, a raiz digital dá 3. Um reflete o outro, num dueto perfeito. E o 9? Ah, o 9 é o chefão. Dobrando o 9, a raiz digital sempre dá 9. Ele age como uma constante, controlando tudo por trás dos panos. E o mais louco é que a geometria parece concordar com isso de um jeito brilhante. Pensa no círculo. Ele tem 360 graus, certo? Soma aí, 3 mais 6 mais 0 dá 9. Agora divide pela metade, 180 graus. 1 mais 8 mais 0 dá 9. Metade de novo, 90, raiz digital 9. E de novo, 45. 4 mais 5, 9. Parece que o número 9 é um pilar fundamental da geometria. E não para por aí. A coisa vai além. A soma dos ângulos de dentro de qualquer polígono, triângulo, quadrado, pentágono, o que for, a raiz digital sempre vai ser 9. Parece uma regra universal, né? Incontestável. Bem, talvez não seja bem assim. Agora, vamos virar a chave. Mudar completamente de perspectiva. Um artigo científico propõe uma explicação bem diferente para tudo isso. E se todo esse mistério cósmico for, na verdade, uma ilusão criada pelo nosso jeito de contar? A tese é a seguinte: toda essa mágica não é uma lei do universo, mas sim uma particularidade do nosso sistema decimal, o de base 10. Pensa só, se a humanidade tivesse evoluído com, sei lá, 8 dedos em vez de 10, e usasse um sistema de contagem diferente, todo esse padrão misterioso, simplesmente desapareceria. Para a gente entender isso melhor, o artigo usa uma analogia ótima. Imagina que calcular a raiz digital é como andar numa linha numérica que é, na verdade, um círculo. No nosso sistema de base 10, esse círculo tem 9 passos, do 1 ao 9. Quando a gente passa do 9, a gente volta para o 1. Aquele padrão de dobra que a gente viu, 1, 2, 4, 8, 7, 5, é só o caminho que a gente faz nesse círculo. Beleza, e o que acontece se a gente mudar o sistema? Vamos imaginar um universo de base 9, que usa só os números de 0 a 8. Lá, aquela sequência de dobras não forma padrão nenhum. Os números 3 e 6 aparecem normalmente. E o 9?
Bom, o 9 nem existe nesse sistema. A mágica toda simplesmente some. E a geometria? E aquele papo do círculo? Bom, aqui vem o grande ahá, aquele círculo de 360 graus que sempre dava 9. Isso só funciona na nossa base 10. Num sistema de base 9, um círculo teria um número diferente de graus, e a raiz digital seria 8, e não 9. A tal verdade universal muda completamente dependendo de como a gente conta. Então a conclusão matemática é essa, de forma bem direta. Em qualquer sistema numérico, seja ele qual for, base n como se diz, a tal regra do polígono sempre vai dar no número n-1. Para gente que usa a base 10, esse número é o 9. Se fosse base 9, seria o 8. Se fosse base 8, o 7. Ou seja, a magia não está no número em si, mas no sistema que a gente escolheu para contar. E tudo isso nos traz de volta ao Tesla. Se o padrão é só uma peculiaridade da matemática, por que raios ele era tão obcecado com isso? A resposta talvez não esteja lá nas estrelas, no cosmos, mas sim dentro da mente complexa desse homem genial. O Tesla era famoso por ter uns comportamentos bem obsessivos, e muitos deles giravam em torno do número 3 e seus múltiplos. Coisas como dar 3 voltas no quarteirão antes de entrar num prédio, usar 18 guardanapas para polir os talheres. Ele só se hospedava em quartos de hotel cujo número fosse divisível por 3. E olha que coincidência, ele morreu no quarto 3327, no 33º andar. Toda essa obsessão sugere que, pro Tesla, esses números iam muito além de uma teoria científica. Eles tinham um significado pessoal, profundo, que estava totalmente entrelaçado com o jeito único que ele tinha de ver e interagir com o mundo. Ok, então vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. De um lado, a gente tem a visão mística, quase espiritual, do outro, a explicação matemática, bem pé no chão. E, bem no meio de tudo, a gente tem a obsessão pessoal de um gênio. Como é que tudo isso se encaixa? Isso nos traz de volta a pergunta do começo de tudo. Afinal, qual é a tal magnificência do 3, do 6 e do 9? Onde é que está a chave para o universo que o Tesla falou? E a resposta, quem sabe, não seja uma coisa só. Em vez de uma única verdade absoluta, talvez a verdadeira chave esteja justamente no ponto de encontro, na interseção dessas 3 ideias fascinantes. A gente pode olhar para isso como se fossem 3 camadas. A primeira, a camada da matemática. É uma bela e curiosa peculiaridade do nosso sistema de contagem. A segunda, a camada do misticismo. É um símbolo poderoso que inspira muita gente na busca por um significado maior. E a terceira camada, a do homem. A obsessão pessoal que, no fim das contas, alimentou a criatividade de uma das mentes mais brilhantes que já existiram. E talvez, no fim de tudo, a verdadeira magnificência seja essa. A chave para o universo pode não estar nos números em si, mas nesse nosso impulso, essa nossa busca incansável por padrões, por significado e por um pouco de magia no mundo ao nosso redor. É essa busca que nos move, seja pela ciência, pela espiritualidade ou pela mente genial de Nikola Tesla.